O mundo tem suas fórmulas, tem as suas maneiras de tentar dizer do valor de cada um. Mas nós estamos aqui hoje para aprender com Cristo, amém? Aprender da palavra de Deus. Quem vive apenas pela imagem, vive por circunstâncias. Queridos, ao ler o livro de Marcos, se você tem o desejo de crescer em revelação sobre o chamado de Deus para cura, você tem um chamado de evangelista, o teu livro chama-se Marcos, né? Você deve ler o livro de Marcos. Tem 16 capítulos apenas, mas é um dos livros mais extraordinários sobre os milagres de Jesus. O livro de Marcos revela Jesus como servo. Então ele vai revelar Jesus fazendo muitos milagres, servindo a todo tempo. E lendo esse livro me impactou algo me chamou muito a atenção no livro de Marcos. E lembrando exatamente da palavra aqui, eu lembrei também lá de Jacó, lá de Gênesis 32, quando conta a história de Jacó, certo dia, Deus diz para Jacó: qual o teu nome? Qual o teu nome? O dia de hoje também, ele fala sobre isso. Ele fala de valorização, né, das mulheres, e lá também fala sobre isso. Qual o teu nome? Ou seja, qual a imagem que você está carregando? Qual a imagem que você tem de você mesmo? Porque o nome que nós carregamos revela a imagem sobre nós também. Então, quando Deus diz a Jacó: qual o teu nome? Ele estava chamando Jacó a refletir: qual a imagem que você está carregando? Como é que você se vê? Valorização fala disso. E sabe, para que nós possamos avançar, nós precisamos ter a humildade. Porque para outros, nós precisamos ter a humildade de parar um pouco e saber quem somos. Porque para outros, nós podemos até fingir uma imagem ou refletir uma imagem, mas não há como fazer isso com Deus. Mas, infelizmente, muitas das vezes, nós ainda carregamos na vida cristã, nós andamos pela vida cristã tentando parecer algo. Nós estamos, muitas vezes, ainda, por falta de conhecimento, nós podemos ainda viver apenas na imagem. Mas quando Cristo ele diz: olha, se vocês vierem, eu vou fazê-los pescadores de homens, ele está falando de identidade. Ele está falando do propósito, ou seja, do valor que nós temos para a sociedade, para a nossa casa, para a eternidade, por onde andarmos. Ele está falando de identidade. O que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Nós estamos aprendendo de Cristo sobre a nossa identidade. Como é que nós dizemos hoje, respondemos como Jacó respondeu a Deus, quando Deus disse: qual o teu nome? Queridos, não é muito fácil responder essa pergunta. Porque Jacó, quando Deus pergunta a ele a sua imagem, ele precisa relembrar muitos traumas, muitas dores. Ele precisa relembrar uma história de sofrimento. Ele precisa lidar com muitas situações não resolvidas. Porque ele poderia tentar ainda encobrir dizendo: olha, eu sou neto de Abraão, sou filho de Isaque, olha, eu tenho promessas sobre a minha vida. Como muitos cristãos gostam de simplesmente dizer, né? Mas quando ele simplesmente diz: eu sou Jacó, ele estava falando de toda a sua vida. Muito importante que nós, a cada dia que temos encontros como esse, nós possamos dizer a Deus: Senhor, tu conheces a minha história, tu sabes como eu estou andando, caminhando, e tu sabes do quanto eu preciso avançar, do quanto eu preciso que o Senhor possa transformar, o Senhor possa lidar comigo, com quem verdadeiramente eu sou. Aleluia, amém? Para nós fazermos isso, precisa de humildade. Precisa de muita humildade. Nós precisamos de refletir como nós estamos caminhando, o que é que está realmente importando nas nossas decisões, ou por que estamos caminhando da forma como estamos caminhando. Sabe, aquele dia para Jacó era realmente X, era o dia que ele precisava daquela decisão com Deus. Mas nós respondemos essa pergunta a Deus de quem nós somos hoje,
quando nós estamos em comunhão com a igreja. Não é simples andarmos juntos. Não é simples estarmos em comunhão. Porque quando nós estamos em comunhão, nós nos damos a conhecer. Todos vão começar a saber quem realmente somos. Mas, queridos, se nós desejamos não mais andar por imagem, pela imagem que foi projetada em nós pelo mundo, pela imagem que foi impressa em nós através do pecado. O pecado, o mundo, as circunstâncias projetaram imagens em nós. E o chamado de Deus para nós é que nós possamos não viver por essa imagem, mas viver pela identidade que Ele tem para nós. Aleluia! Mas a forma como nós deixamos para trás, como nós nos libertamos dessa imagem que foi impressa e que muitas das vezes é tão forte, porque o hábito é mais forte que o desejo. E muitas vezes nós até tentamos ou queremos, desejamos ter uma nova vida, desejamos ter novas atitudes, nós desejamos ter novas decisões, mas o hábito muitas vezes está impresso ali e acaba nos levando a tomar decisões equivocadas, as mesmas decisões, reagindo da mesma forma. E quando isso acontece, muitas vezes nós estamos nos movendo pela imagem do passado. Mas o chamado de Cristo para nós é para uma nova vida, uma nova identidade. Aleluia, amém? Estou só relembrando, porque muitas vezes, queridos, a grande dificuldade, nós pegamos os evangelhos, nós vamos ver cada situação que até a nós deixa indignado, como os escribas, os fariseus, como a religião, aquele povo religioso, eles se comportam frente a isso. Que eles estão sempre se comportando pela letra. São pessoas que muitas vezes conhecem muito bem a letra, que conhecem muito bem a palavra, mas lhes falta relacionamento, lhes falta comunhão, lhes falta que eles possam ter revelação. Deixa eu dizer algo a você. Não é apenas letra, não é apenas saber. Nós estamos aqui apenas para saber. Nós viemos aqui para dizer, Senhor, eu tenho sede de Ti, tenho fome de Ti. Eu quero ter revelação, eu quero ter comunhão, eu quero receber vida. Aleluia, amém? Não só letra, mas eles conheciam tão bem a letra, mas eles não queriam ter essa comunhão. E todo o problema dos fariseus, todo o problema da classe religiosa é porque eles não reconheciam Jesus. Eles não reconheciam Jesus como Messias. Jesus estava dizendo o tempo inteiro para eles, eu sou o Messias. Aquele que havia de vir e tinha livros e livros a respeito de Jesus. Mas eles estavam tão fechados em quem eles pensavam que era, que eles não tinham a humildade para parar, refletir, para poder buscar, e por isso eles não podiam reconhecer Jesus. Essa é uma das situações que muitas vezes nós precisamos chegar e pedir graça do Senhor. Porque nós estamos tão envoltos em tantas circunstâncias, em tantos problemas, que é difícil reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus. Quer saber? Quer fazer um teste rápido? Como que você reconhece Jesus nas suas finanças? Agora há pouco foi dar uma palavra sobre finanças, né? Como que você reconhece Jesus nas suas finanças? Qual que é a revelação que você tem dele sobre isso? Porque Gilberto estava dando a palavra, estava lembrando que muitas vezes nós pensamos que dependemos apenas de nós mesmos. Mas Jesus, ele disse, olha, vocês têm um propósito, vocês têm uma missão. O chamado de vocês na nova vida não é por subsistência apenas. Ele disse, olha, vocês têm necessidade e o vosso Pai sabe de todas elas. E ele disse, olha, se vocês decidirem compreender esse chamado para a nova vida, de receberem a verdadeira identidade, de reconhecerem o verdadeiro propósito pelo qual vocês existem, tudo isso ele estava dizendo quando ele disse, busca em primeiro o reino de Deus.
e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Isso é o quê? Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! O que é isso? Revelação. Quando alguém começa a ter revelação, que ele disse assim, olha, não temam, não tenham medo. Por quê? Porque nem Salomão, vocês estão vendo os lírios, vocês estão vendo as aves, nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu como qualquer um deles. Eles não trabalham nem fio contando, o Pai cuida deles. Quanto mais de vocês que valem muito mais. Você entende? Quando nós começamos a viver nessa dimensão, a revelação que nós vamos começar a ter é que o meu Pai sabe do que eu preciso, Ele vai providenciar, abrir portas, vai ter coisas que vão acontecer. Aleluia, amém? Se você for buscar finanças em muitas outras áreas, você vai ouvir muitas mensagens que vai te induzir dizendo assim, você precisa pensar mais alto, você precisa buscar mais alto, você precisa acreditar, e isso vai atrair. E eu vou dizer que não é uma mentira total, não. Mas Jesus disse, olha, em vez de vocês buscarem qualquer coisa, saibam, tem alguém que fez o universo inteiro e deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e com ele vos dará todas as coisas. Aleluia. Você está entendendo? Eu estou falando de revelação. Qual que é a revelação que nós temos sobre essa área da vida? Porque o Senhor quer fazer milagres extraordinários também nessa área. Mas é para essa área que nós vivemos? Não, não é para essa área. Nós vivemos para quê? Para pescadores de pessoas. A nossa verdadeira felicidade aqui na terra e na eternidade são pessoas. Todo domingo eu estou ministrando, estou falando sempre sobre isso. É sempre sobre isso. O que nos dá mais prazer, o que nos dá alegria são pessoas, relacionamentos. Aleluia, amém? Que muitas vezes as coisas nos impedem desses relacionamentos porque estamos vivendo sobre coisas. Quando nós vivemos sobre imagem, nós estamos sempre em busca de algo que possa chamar a atenção para dizer quem somos. Jacó viveu assim. Ele estava em busca, eles estavam com tanta sede dessas coisas que ele enganava qualquer um para tê-las. Ele estava com tanta ansiedade sobre essas coisas que ele enganou seu próprio pai, enganou seu irmão. E no final perdeu eles, ia perder todo o resto. Mas naquele dia, quando Jacó ele tem a coragem de responder ao confronto com Deus, dizendo, olha, eu sou essa pessoa que viveu nessa imagem até o dia de hoje, chamado Jacó, enganador. Uma pessoa que viveu tentando buscar pela sua força própria. Naquele momento, Deus disse para ele o quê? Tu não serás mais esta imagem, Jacó, mas te chamarás Israel. Israel, pai de multidões. Você não vai buscar mais coisas. Você será o quê? Pai. Você será provedor de multidões. Aleluia! Você entende? Eu e você fomos chamados para sermos provedores para multidões. Nós fomos chamados para que multidões possam ser alimentadas, geradas em Cristo. Para que multidões conheçam, reconheçam a Cristo. Compreendam. Tudo isso eu estou dizendo sobre imagem e identidade. O mundo tem suas fórmulas de dizer, você pode se empoderar dessa forma, dessa maneira, desse jeito. Mas sabe onde está o verdadeiro poder e a liberdade de viver uma vida liberta? Está em Cristo, através da identidade que Ele tem para nós. Qual que é a pergunta nessa noite? Como que a identidade pode ser liberada? Qual que é a fonte dessa identidade? A fonte da identidade é reconhecer a Cristo. A fonte da identidade é reconhecer a Cristo. Mas reconhecer a Cristo como? Por onde eu começo a reconhecer a Cristo? Reconhecer a Cristo é reconhecer que eu tenho que prestar conta. A minha existência, ela não é aleatória. A minha existência não cabe só a mim mesmo. Todo cristão nunca mais pode dizer a minha vida é minha, eu faço do jeito que eu quero, ninguém tem a ver com isso. Não pode. Porque nós reconhecemos, nós vamos ter que prestar conta de uma missão que nos foi dada sobre a terra. Nós vamos ter alguém
que nos deu um talento, que nos deu dons, e esses talentos e dons, eles precisam ser ativados, porque nós prestaremos conta deles. Mas isso não é a vida cristã. A vida natural, ela é uma imposição. A vida cristã é uma escolha. É uma escolha. Queridos, quando eu falo para você, vamos precisar prestar contas, mas quem vai fazer as coisas acontecerem se nós fizermos a escolha? Por que nós precisamos prestar conta? Porque a escolha é nossa. Nós podemos viver na nossa vida natural, apenas lutando, apenas fazendo da nossa maneira, do nosso jeito. Mas quando você pega o livro de Marcos, você começa a ouvir esse chamado, quando ele diz assim, olha, eu vos farei pescadores de homens. E alguém, Pedro, mais na frente, ele pergunta para Jesus o seguinte, Jesus diz, está ministrando e fala o seguinte, não tem ninguém que deixando alguma coisa por minha causa, pai, mãe, seja qualquer coisa, não receberá 100 vezes mais nesta terra e ainda na vida, na eternidade, na vida vindoura. Aí Pedro diz, Jesus, nós deixamos tudo por tua causa. E aí ele responde para Pedro, não tem ninguém que não receba 100 vezes mais aqui. Quando nós olhamos para essas pessoas, elas são pessoas comuns, pessoas sem nenhuma expressão. E de vez em quando, até brincando, eu digo o seguinte, Pedro era um péssimo pescador, ele tinha 2 barcos. Ele até prosperou, mas ele era um péssimo pescador, porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre ele pescando, Jesus chega e pergunta, e eles não tinham nenhum peixe, lembra? Todas as 2 vezes que Jesus se refere a ele, Jesus chega e diz, e aí, tem peixe? Ele fala, não apanhamos nada. Ele sempre estava com o barco vazio, as 2 vezes. Então ele não era tão bom pescador assim. Mas quando Jesus entra na vida de Pedro, essa pessoa sem expressão, que nem no que ele fazia não era tão bom, ele se torna quem? Um apóstolo, que vai ser lembrado por toda a eternidade, celebrado por toda a eternidade. E ele se tornou na terra alguém tão influente, alguém tão sobrenatural, que a Bíblia diz que quando Pedro caminhava, apenas a sombra de Pedro, onde passava, curava. Sabe por quê? Porque eu e você fomos chamados para uma vida de milagres. Fomos chamados para uma vida de milagres. Aleluia. Você está compreendendo o chamado de Cristo para nós? Por isso, o livro de Marcos me chamou tanta atenção, porque quando esses homens aceitam esse convite de Jesus, eles começam a caminhar com Jesus, o que eles começam a ver é milagres. Muitos milagres. Sabe, desde quando eu aceitei esse convite, quantas centenas, milhares de milagres eu não estou vendo? Estou vendo milagres todos os dias. Você pode olhar para quem está ao seu lado aí, essa pessoa é um milagre estar aqui. Aleluia. É um milagre você estar aqui. Aleluia. É um milagre estarmos adorando juntos nesta noite. Aleluia. Amém? É um milagre estarmos juntos adorando ao Senhor. Queridos, nós fomos chamados a uma vida de milagres. Nós fomos chamados a uma vida... Eu estou ministrando a você nesta noite, só te lembrando do poder da vida cristã, de desembaraçar os nossos olhos da imagem que o mundo tenta projetar em nós ou através de nós. Uma vez eu desci e alguém que tinha muito conhecimento em algumas áreas de ciências humanas, aí chamou e falou, olha, você usou isso, porque ele achou que eu disse, se você acha que eu usei. Mas eu não sei de nada disso e, sinceramente, não vai fazer muita diferença. O que eu preciso é só saber que eu estou ministrando o Evangelho e levando vida de Deus a todos aqueles que ouvirem. É a única coisa que importa. Aleluia. Amém? Eu estou nessa noite te convidando para que você possa refletir o que é a vida cristã, o que é o Evangelho, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou me livrando da imagem que o mundo tenta dizer quem eu sou.
eu estou recebendo a identidade de Cristo, que diz que eu sou. O importante é quem Ele diz que eu sou. E nós somos filhos amados do Senhor, com o potencial de avançar, de conquistar, de sermos influência do Senhor sobre a terra para todos aqueles que chegarem ao nosso redor, com autoridade e poder para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Quem crê sobre isso? Você crê sobre isso? Aleluia. Você pode nessa noite começar a liberar no mundo espiritual palavras poderosas para desfazer as obras de Satanás. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós não estamos fazendo mais uma reunião, não. Nós estamos recebendo vida de Deus. Vida de Deus. Nós fomos chamados a uma vida de milagres. Milagres. Você pode abrir Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Me deram algo aqui, mas eu não sei mexer nesse negócio. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será. Pode avançar. Estes sinais acompanham os que creem. Olha só os sinais que acompanham aqueles que creem. Eu estou ministrando nessa noite, queridos, para que nós possamos ficar apercebidos sobre algo. Ficar apercebidos sobre algo. Muitas vezes, por nos familiarizarmos com a igreja, ou até com a Bíblia, é possível que em algum momento nós possamos parar de realmente querer conhecer a Cristo e simplesmente se conformar com algumas regras, com algumas leis. Não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, estou bem. Não é sobre isso a vida cristã. Não é sobre eu parar de fazer algo, não é sobre isso a vida cristã. A vida cristã é quando a vida de Deus está fluindo em nós e através de nós. A vida cristã é quando nós temos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo a cada dia nos conduzindo. Porque, sabe, a grande maioria das coisas que muitas vezes nós podemos fazer e que vai dar errado, que vai nos trazer problemas, nem são coisas erradas. Às vezes tem coisas que parecem tão corretas, tão certas, que nada impediria que pudéssemos fazer, mas se tivermos essa sensibilidade, essa intimidade, o Espírito Santo vai dizer, não faça. O Espírito Santo vai dizer simplesmente pare, e vai nos impedir de cairmos em grandes ciladas. Eu estou dizendo isso porque aqueles escribas e fariseus, eles estavam tão familiarizados apenas com a palavra, que eles não se importavam mais em ouvir a voz do Espírito. Eles não se importavam mais se realmente Deus estava se manifestando ali. No final do livro, ele nos dá algumas direções sobre o que vai acontecer com aqueles que decidem crer. Diga para quem está ao seu lado, aqueles que decidem crer. E pergunte, você crê? Porque isso é só para quem crê. Aleluia, aleluia. Você crê? Isso é só para quem crê. Aleluia. Aleluia. Esses sinais vão acompanhar os que creem. Esses sinais acompanham os que creem. Em meu nome expelirão demônios. Expelirão demônios. Tem tanta gente com medo de demônio, né? Às vezes eu até lembro. Sabe, o camarada está 6 meses, 1 ano sem vir na igreja. Mas se o demônio aparece para ele de madrugada, domingo ele está no culto. Não tem nada que faça ele vir mais rápido para o culto do que o demônio aparecer para ele de madrugada. Eu não entendo essas coisas. Né? Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Ele deveria querer vir por querer o quê? Revelação, vida de Deus. Estou ministrando nessa noite sobre a promessa de Deus para nós, o chamado de Deus para nós, que é uma vida de milagres. Aleluia, amém? Vida de milagres. Sabe, esse é o lugar que nessa noite você para e você reflete. Que áreas da minha vida talvez estejam sendo influenciadas de forma maligna? Há áreas da vida, muitas vezes, que estão sendo influenciadas de forma maligna.
Esse é o momento de você lembrar: eu tenho o poder do Espírito Santo de Deus para desfazer as obras de Satanás. Esse é o momento de nós lembrarmos e começarmos a ministrar, levantarmos a nossa voz sobre os negócios, sobre a família, sobre a nossa saúde, sobre o nosso chamado. Aleluia. Sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia. Comece, saiba. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aleluia. Se nós olhamos para as circunstâncias normais do dia a dia, talvez você só fale de problemas. Porque isso é tão difícil, porque aquilo lá... E você olha e não vê ninguém bom. E não vê ninguém com algum talento, com nada. Você sempre está, às vezes, olhando de forma tão negativa. Mas quando nós começamos a crer, nós passamos a falar novas línguas, nós começamos a olhar e dizer: o Senhor é comigo, o Senhor vai também fazer milagres na vida dessa pessoa. O Senhor tem milagres para fazer. Sabe, todas as pessoas, todas, sem exceção, que o Senhor trouxer para o teu convívio, é sua responsabilidade transmitir vida para elas, daquilo que o Senhor tem te dado. É nossa responsabilidade. Todas, sem exceção, o Senhor está trazendo para que nós sejamos influência. Aleluia. Para que nós sejamos canal de vida. Aleluia. Estou só relembrando você, nessa noite, de algumas coisas. Aleluia. Pode avançar, se estiverem me acompanhando. Se não, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Pegarão em serpentes. Eu sei que alguns pensaram assim: essa semana já peguei na mão de tanta serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não te fará mal nenhum. Aleluia, amém? Até a serpente vai se converter em nome de Jesus. Amém? Você entende a influência e o poder que o Senhor tem nos dado? Queridos, todos os dias nós recebemos tanto veneno. Nós recebemos tantas palavras de morte, de tantas áreas, de tantas maneiras, de tantas... Aqui nessa noite, todos os dias nós podemos fazer isso através da palavra. Certo dia Jesus disse para os discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Sabe, há palavras que elas podem ficar tanto tempo e elas podem produzir raízes no coração. E elas podem nos levar a uma vida de amargura. Palavras proferidas anteriormente. Esse é o lugar onde nós começamos a dizer: a minha vida é livre no Senhor, liberta no Senhor. Aleluia. Eu recebo da palavra de Deus. Se algum veneno, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Aleluia, aleluia. Dia 21 agora, também vai estar conosco um pastor de Minas Gerais, um grande amigo. Ele vai estar chegando dia 15, vai estar conosco também dia 21. E conversando com ele, agora esses dias mesmo, ele me ligou dizendo que estava vindo e estava falando de algo que aconteceu. De alguém que estava prestes a tirar a vida, ele passou na hora, viu, foi conversar com a pessoa e a pessoa estava tão embriagada, muito embriagada. E ele investiu um tempo ali com aquela pessoa e fez o convite. E aquela pessoa foi para sua casa. Ele falou: eu orei e fui. E ele estava falando: pastor, 7 dias depois, aquela pessoa chegou com 15 pessoas na igreja e estão se congregando, estão firmes no Senhor, vidas transformadas. Sabe, milagres, uma vida de milagres. Aonde nós passamos tem que haver milagres. Aleluia. Quem está ouvindo essa palavra nessa noite? Você está ouvindo essa palavra? E vos farei pescadores de homens. Essa é a nossa identidade. Comece a entender. Comece a entender. A sua identidade é influência sobre a terra, sobre a vida de pessoas. Essa é a sua identidade.
Não se conforme apenas em vir para a igreja. Não se conforme apenas em estar na igreja. Não se conforme em apenas dizer assim, olha, eu não estou fazendo muita coisa errada. Não estou fazendo. Não se conforme com isso. Essa é a noite que você chega e o Senhor está olhando, olha nos olhos dele e começa a conversar, dizer, Senhor, minha vida precisa de mais poder, de mais autoridade. Senhor, eu preciso de mais influência, eu preciso de algo mais. Quem crê que Ele está aqui nessa noite para renovar o teu coração, a tua força, a tua coragem, a tua alegria? Você crê? Este é o chamado da vida cristã. Esse é o chamado da vida cristã. Nós não viemos aqui para receber simplesmente uma palavra de motivação. Palavra de motivação, ela pode até ativar quem vive de imagem, quem vive de emoção. Nós não vivemos de emoção. Nós vivemos de revelação. Nós vivemos do chamado de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Nós vivemos da palavra, das promessas de Deus para a nossa história. Aleluia, amém? Quantos estão lembrando das promessas que Deus tem para ti? Você está relembrando dessas promessas? Nós acabamos de ler várias promessas que o Senhor tem para ti. Você pode estar de pé nessa noite. Aleluia. Queria te convidar nessa noite que você possa relembrar dessas promessas. Eu queria orar contigo sobre o teu trabalho, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre aquilo que você está fazendo nesses dias. Nós fomos chamados a uma vida de milagres. Aleluia. Quem crê que o Senhor Jesus tem milagres nessa noite para você? Você crê? Aleluia. Tem milagres para você nessa noite? Aleluia. Queria orar contigo. Quero que você possa começar nessa noite a dizer, Senhor, qual que é a área que precisa ter realidade? Você precisa ter realidade espiritual. É sobre a sua casa. Há milagres hoje sobre a sua casa. É sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Há milagres do Senhor sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida financeira. É sobre a sua vida física, sobre o corpo. Há milagres do Senhor também nessa área. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu creio que esses são dias que nós precisamos relembrar essa palavra. Nós precisamos tomar posse dela. Nós precisamos saber que o Senhor deseja que nós sejamos essas pessoas que compreendem a influência que tem, a autoridade que tem. Aleluia. Você tem realidade espiritual em nome de Jesus.